nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 14 de outubro, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Um texto curto, mas que Jesus aqui, ele quer nos ensinar muitas coisas. O primeiro ensinamento que Jesus quer nos dar aqui nesse Evangelho, já de cara, para que a gente possa entender bem aquilo que ele está querendo nos dizer, é que ele não está reprimindo a organização, a limpeza, nada disso. Que Jesus fosse um porco, né, que não lava as mãos para comer, não toma banho, não é isso. Aqui Jesus está aproveitando a situação para dar um ensinamento muito mais profundo e que, na realidade, a coisa precisa começar de dentro para fora. Por quê? Por que de dentro para fora? Porque se é de fora para dentro, se é de fora e de fora isso não chega dentro do nosso coração, então Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com o exterior. Enquanto que o interior de vocês, Jesus dizendo para os fariseus, o interior de vocês está cheio de roubo, adultério, assassinatos, mentiras, fraudes, devassidão e todo tipo de impureza. Ora, Jesus disse no Evangelho, em outra passagem, que o que mancha o homem não é aquilo que entra vindo de fora. Então é por isso que eu estou dizendo aqui, que nós estamos dizendo que não é uma purificação de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Jesus diz, não é o que vem de fora que mancha o homem, mas é aquilo que sai do coração do homem. Porque é do coração do homem que sai todo tipo de mal, toda espécie de mal e ambição. Então o que Jesus está reprimindo os fariseus aqui, ao entrar na casa desse fariseu, Jesus percebendo que o fariseu ficou impressionado de que ele não fez todo aquele ritual que os judeus faziam, principalmente aqui os fariseus que eram cumpridores da lei somente exterior. Então Jesus fala daquilo que está dentro. O profeta Isaías, capítulo 29, o profeta Isaías ele vai fazer uma advertência, já profetizando aquilo que Jesus falaria. No capítulo 29, o profeta Isaías vai dizer, esse povo só me honra com os lábios, enquanto o seu interior está todo bagunçado. O temor que ele tem a mim é cotidiano e rotineiro. Então ali Isaías já estava profetizando os fariseus e todos aqueles que querem viver uma religião de exterioridade. E meus irmãos, por que isso aqui é muito importante? Isso aqui é muito importante por quê? Porque a nossa vida de fé, ela precisa estar de acordo com a nossa vida de ação. Aquilo que a gente crê é aquilo que a gente faz e vive. Aquilo que a gente fala precisa estar de acordo com aquilo que a gente vive. Senão, nós estamos caindo aqui no pecado dos fariseus. Nós viramos então legalistas, que nós cumprimos a lei, fazemos aquilo que a lei manda, mas na realidade dentro do nosso coração. Aquilo lá é só algo exterior. Então nós precisamos de fato viver aquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente faz, precisa estar de acordo com aquilo que a gente crê. Não pode ser
somente casca. E por que esse evangelho é importante? Porque ele está nos chamando a atenção para aquilo que São Paulo diz. São Paulo diz que a fé, ela age pela caridade. Ela age pela caridade. Ora, a fé agindo pela caridade, aquilo que a gente crê nos leva a atos concretos de vida santa, de vida virtuosa. Aqui está o segredo. Vida virtuosa. Nós precisamos ter uma vida virtuosa, meus irmãos. E é isso que o Evangelho convida. E é isso que os fariseus não tinham. Jesus disse: vocês precisam fazer o que eles mandam fazer, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa e eles fazem outra. Então, a vida de virtude, ela anda ao ladinho da vida de fé. Então, Jesus aqui está censurando os fariseus, não é por uma questão meramente exterior, mas é por aquilo que estava dentro do coração deles. E isso aqui é um perigo, por quê? Porque a salvação para nós não é algo jurídico. Explico. O que você está querendo dizer, Alan? Eu estou querendo dizer aquilo que é o óbvio. Não basta eu levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus, Jesus é o Salvador da minha vida, e a partir daí eu posso viver de qualquer jeito. Não. É aí que muitas pessoas se enganam. Não basta eu levantar a mão e dizer: o justo se salva pela fé. Verdadeiro. Cremos nisso também. Mas o justo se salva pela fé e pelas obras. A fé, ela age pelas obras. Se as minhas obras não condiz com a minha fé, então a minha fé, ela é morta, como nos diz Santiago. E essa fé que era para nos unir a Cristo, ela não poderá nos salvar, porque é uma fé dos fariseus, vazia. Uma fé que é simplesmente exterior, é cumprimento de regras. Jesus não nos chamou para um cumprimento de regras, ele nos chamou para uma vida de santidade com ele. É aqui que está o segredo da coisa. Então a moral da nossa vida importa sim. Claro, a moral da nossa vida importa. Não adianta eu levantar a mão e dizer que creio em Jesus e a partir daí eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso casar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a palavra de Deus, ela me diz ao contrário. Então, a moral cristã, aquilo que a gente vive, o nosso agir cristão, ele precisa estar de acordo com aquilo que a gente crê. Por isso, volto a dizer, essa fala de São Paulo, que a fé, ela age pelas obras, e essas obras é a caridade. A fé, ela age pela caridade. A nossa vida precisa ser um conjunto de harmonizado daquilo que eu falo e creio, daquilo que eu vivo, no concreto da minha vida, no cotidiano da minha vida. É triste a gente ver, às vezes, que as pessoas, às vezes, tem gente até que diz que crê, mas vive de uma maneira como se não acreditasse. Vive de uma maneira como se não acreditasse. As pessoas têm a capacidade de, num retiro, fazer briga na fila do banheiro ou na fila de comprar alguma coisa. Pessoas que estão ajudando a organizar um encontro são capazes de brigar com outras. Isso demonstra o quê? Falta de virtude. Falta de virtude. Aquilo que eu creio não é aquilo que eu faço. E, irmãos, a gente conhece as pessoas. Não é no momento que está tudo bem e dando certo. A gente conhece a virtude das pessoas, é na hora das adversidades. É na hora da adversidade que nós vamos ver o valor das virtudes sendo colocadas em prática. É aí que a gente vê de fato quem crê e quem não crê. Ou quem crê de maneira imperfeita e ainda não consegue agir pela caridade.
A caridade é a rainha das virtudes. É a rainha das virtudes, é a mãe de todas as virtudes, mas só vai viver a caridade quem primeiro viver a humildade, porque não tem como. Então, muitas vezes, mesmo estando certos, aquele que é virtuoso, ele abaixa a cabeça, ele fica na sua, ele não arma a defesa, ele não se defende, ele confia em Deus, ele sabe que o seu arrombo, a sua justiça é o Senhor. Ele não arruma confusão no trânsito quando alguém... Não, ele é pacífico, ele é paciente, ele vive as bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados mansos. Quanto cristão aí que diz que crê, mas é um leão dentro de casa, com a mulher, com os filhos, é um leão no trânsito, é um leão no trabalho, é um ignorante. Ora, tá faltando o quê? Virtude. Está faltando virtude. E isso não quer dizer que nós somos bobos, que nós não podemos, por exemplo, num caso de agressão, se defender. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a virtude, ela precisa saltar aos olhos. As pessoas precisam olhar em nós e ver, nossa, como aquela pessoa vive diferente. Não só falar, porque as palavras o vento pode levar, embora elas sejam muito importantes, mas é aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivemos. Então peçamos ao Senhor, meus irmãos, nesse evangelho de hoje, que Jesus está fazendo uma dura crítica, uma crítica assim forte aos fariseus, que estavam mostrando uma coisa, mas dentro do seu interior estava tudo bagunçado, tudo desarrumado, eles não estavam vivendo sequer nem metade daquilo que eles falavam. Peçamos ao Senhor a graça de sermos autênticos e acima de tudo, nós precisamos crescer nas virtudes. Peçamos ao Senhor hoje o aumento da fé para que a gente também possa crescer na caridade. Os padres da igreja, os santos doutores, os místicos nos ensinam, quando uma virtude cresce, ela arrasta todas as outras consigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.